Se a sua prova ou o seu edital de algum concurso tem lá o nome divisão celular, gente, a gente pega um livro para ler, às vezes a gente acha muito complicado a forma como o livro explica. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje que divisão celular não é difícil, né? Quando a gente fala em divisão celular, a gente fala em mitose e em meiose. Essa aula eu vou dividir em duas partes. Vocês vão perceber que vai ter divisão celular parte 1 e divisão celular parte 2. Só que o que muita gente não sabe é que a gente tem que ter uma ideia de núcleo celular. Se você não assistiu o vídeo de núcleo, vai lá, vai ter uma ideia do que é o núcleo, do que existe no núcleo da célula, né? A célula eucarionte, no caso. E também a gente precisa ter uma ideia do que é a intérfase, porque a divisão celular é a mitose e a meiose, mas antes de acontecer a mitose, precisa acontecer um processo muito importante que se chama intérfase. Então, vem comigo aqui para o meu quadro, na tela do computador, já pega papel e caneta, tá? E vamos, então, aprender na prática de forma bem rápida e objetiva, do jeito que vocês gostam. Vamos lá. Gente, então a divisão celular, só para recapitular, a célula eucarionte, ela tem a carioteca, ela tem a cromatina e ela tem o nucleolo. Eu quero que vocês lembrem que o nome cromatina é a mesma coisa do nome cromossomo, porque todos eles, na realidade, são nada mais, nada menos do que o material genético, que é o DNA. Mas quanto é que a gente usa o nome cromatina e quando é que a gente usa o nome cromossomo? Cromatina é quando a célula não está em divisão, ela ainda não está se dividindo, tá? E cromossomo, a célula, ela está em processo de divisão, né? Ela está em divisão. A gente costuma dizer que o cromossomo é a própria cromatina, só que no formato condensado. Então, condensado, tá? Ou espiralado, às vezes vem esses nomes no livro, né? E a cromatina é na forma descondensada. No formato condensado, ele fica assim, ó, em formato de X. Na cromatina, ele fica desmontado, só isso, tá certo? No interior do núcleo celular. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu falei com vocês que antes da gente estudar mitose e meiose, a gente precisa entender um processo que se chama intérfase, tá? A intérfase nada mais é do que a duplicação do DNA. Ah, professora, então, antes de acontecer a duplicação da célula, ela precisa, então, duplicar o DNA? Na mitose, sim. Olha o que eu estou falando, na mitose. Na meiose, não. Uma das diferenças que vocês precisam saber é que na mitose vai ocorrer sempre, ela ocorre o tempo todo, sem parar no nosso organismo, porque ela regenera, ela renova, ela cicatriza. Então, se você tem um corte, a cicatrização vai ser feita por mitose, tá bom? Então, a mitose, ela não para, vai acontecer em todas as células do corpo. Agora, a meiose só ocorre na formação dos gametas, que seria o óvulo e o espermatozoide, tá certo, gente? Mas vamos lá, vamos falar da intérfase. A intérfase, ela acontece, ela antecede a mitose. Então, antes de acontecer a mitose, vai ocorrer a intérfase. Essa intérfase, ela é dividida em três partes. Que três partes são essas? G1, S e G2. G1 é uma preparação. A S é a etapa mais importante. É a etapa que é bem demorada, leva várias horas, é a duplicação do DNA. E a etapa G2 é a finalização. Foi finalizado, tá? Não esquece, olha só, já deu like desse vídeo? Não esquece, tá bom? Por favor, dá o like no final, comenta aí o que é que você achou dessa aula e o que é que ficou faltando aí eu esclarecer para você. Então vamos entender. A gente tem a mitose, que vai acontecer para regenerar, para renovar células, ela acontece o tempo todo no nosso organismo. Mas antes da mitose acontecer, obrigatoriamente tem que ocorrer a intérfase, para duplicar o DNA. Então, por exemplo, se meu DNA ele tem 46 cromossomos, pela lógica, duplicando é como se fosse ficar o dobro, como se fosse ficar 92. E aí, quando ela se dividir, ela continua tendo 46 e 46. Ela mantém a mesma quantidade de cromossomos porque ela se duplicou antes, porque ela fez a intérfase. Acontecido isso, gente, de intérfase, o que é que vai acontecer? Aí vai começar a tal da
mitose. Então, a gente está na primeira parte de divisão celular. Eu estou explicando primeiro a parte da mitose e eu só falei que antes de acontecer a mitose, precisa acontecer a intérfase, tá certo? E agora a gente vai entender na prática, tá? O que é a tal da mitose, tá certo, gente? Olha só, na mitose eu tenho uma célula diploide. Diploide a gente diz que é uma célula 2N, tá? Diploide. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. E na mitose, ela se divide em células iguais, ou seja, também diploide. Mas como é que disso acontece isso? Primeiro, a gente já sabe que é a intérfase, é a duplicação do DNA, mas para finalizar o processo todo, vão ocorrer 4 etapas que você vai ter que conhecer. A primeira etapa se chama prófase, tá? Então, anota aí no seu caderno que eu vou ensinar agora o que acontece na tal da prófase, tá bom? Na prófase, gente, a gente tem aqui a célula. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo que na prófase tudo desaparece. Tá? Então, a carioteca aqui, que reveste o núcleo, ela começa a se desfazer. A cromatina, ela começa a se condensar e formar ali vários cromossomos. O nucleolo, ele começa a se desfazer e começa-se a formar o fuso acromático, que é formado por uma organela chamada de centríolo, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho para vocês copiarem. Desaparece nucleolo e carioteca. Além disso, a cromatina, ela se condensa, né, os cromossomos, certo? E existe a formação, né, surge o fuso acromático. Esse fuso acromático, a organela responsável são os centríolos, que vão formar, gente, uma força assim, sabe? Puxando a célula para cada lado. Então, surge isso na prófase. A segunda etapa chama-se etapa do meio, chama-se metáfase. Isso aqui é bem fácil de identificar em prova. Inclusive, essa fase é a fase que mais os cientistas conseguem enxergar no microscópio a arrumação dos cromossomos. Então, a gente tem aqui, ó, os cromossomos emparelhados no meio da célula. Então, não tem mais carioteca, não tem mais nucleolo. O centríolo está aqui, ó, fazendo força, puxando a célula, mas os cromossomos estão bonitinhos, arrumados no meio da célula, tá certo? A terceira fase, pode anotar isso, metáfase, botar aqui cromossomos organizados, tá? Anota isso, organizados no meio da célula. Só isso, basta você anotar. A terceira etapa chama-se anáfase. Vocês se lembram que eu falei que existe uma força, o fuso acromático, puxando uma banda para cada lado? Pois é, então, gente, eu quero que vocês se lembrem que já que existe essa força puxando uma banda para cada lado, o cromossomo que estava no meio, essa parte do meio dele se chama centrômero, tá? Vai quebrar, ele vai romper, vai ficar uma banda para cada lado, olha só, uma bandinha para cada lado. E aí a gente chama isso de cromátides irmãs. Eu separei. Então, cada banda agora é chamada de cromátides irmãs. Então, o fuso acromático está puxando tanto que ele quebrou os cromossomos. Cada banda foi para um lado. E aí, a última fase se chama telófase. Telófase é a fase final, é a última parte. Vai ocorrer o seguinte, ó. Vocês se lembram que aqui ficou uma banda para cada lado? Vai ocorrer agora isso aqui, ó. Quebra. Eu vou quebrar a célula ao meio. O nome disso é citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma. A célula quebra no meio, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu quebrar ela no meio, ela vai fechar. E aí, agora, olha o que vai acontecer. Eu sempre brinco, assim, ó, a telófase é o inverso da prófase, porque na telófase ela se reorganiza novamente, ela surge tudo novamente. Vai surgir a carioteca, vai reaparecer o nucleolo. O nucleolo, para quem não sabe, ele é responsável por produzir RNA. E os cromossomos se desespirilam e voltam a ser o quê? Cromatina. E aí eu formei duas células iguais à da mãe lá em cima, a prófase. Entenderam, gente? Comenta aí se você entendeu, curte o vídeo, tá? Coloca aí que aula de biologia você quer que eu dê aqui para você de forma rápida, prática, objetiva.
Vamos então para a parte 2. Tchau, tchau.